Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje nós vamos falar de um problema que atinge milhões de brasileiros e que começa muitas vezes com um simples desconforto, mas pode evoluir para a dor crônica e limitação dos movimentos. Você já sentiu dor ao subir numa escada, uma dor no joelho ou aquela rigidez nas articulações logo cedo quando acorda? Isso pode ser sinal de artrose, um problema que muita gente pensa que só aparece na terceira idade, mas que pode atingir qualquer um. E para explicar sobre esse assunto de forma bem clara, a gente convidou aos nossos estúdios o Dr. Maurício Perina, ele que é ortopedista. Então fique com a gente porque a Vida Leve Saúde só está começando. E informação de qualidade pode transformar a sua vida. Doutor, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Dr. Maurício Perina, ele é médico ortopedista, especialista em joelho pelo HC USP Ribeirão Preto, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e professor de medicina no Unisalesiano. Ele é médico ortopedista do Centro de Reabilitação Ritinha Prates e APAI, em Araçatuba. Doutor, explica pra gente o que é artrose. Bom, Felipe, antes da gente entender o que é artrose, a gente tem que entender que é uma doença e aonde que ela agride. Ela agride nossas articulações, tá? Nossas articulações são os joelhos, ombros, cotovelo, tornozelo, quadril. E o que tem nessa articulação? Na extremidade dos ossos, nessa articulação, a gente tem uma cartilagem que recobre essa articulação e que faz a gente ter a função articular, tá? Dobrar, fazer os movimentos torsionais de cada articulação. A artrose é uma doença que vai atacar essa cartilagem e ela vai afinando cada vez mais essa cartilagem, tá? Produzindo uma cratera nessa cartilagem. A gente costuma comparar, se você comparar isso com uma parede, a gente tem o tijolo e tem o reboco da parede, A artrose seria quando a gente perde esse reboco da parede, Isso tem graus, isso tem um afilamento inicial e depois a exposição desse tijolo dentro dessa articulação, tá? Por que eles falam que acaba enrijecendo? Se a gente está perdendo o reboco, vamos dizer assim, é o que dá firmeza para a estrutura. Se a gente perde essa firmeza, não teria que ficar mais maleável? Pode ficar mais maleável, mas o nosso organismo entende assim. Você está com um problema, sua articulação está com um problema. O seu organismo entende, a gente tem que reparar esse problema, tá? E o nosso organismo tenta produzir recursos para reparar. Um dos recursos é produzir um osso. Então imagina, vamos, por exemplo, no joelho. O joelho é um local de carga, Um local que a gente tem o nosso peso do corpo passa pelo joelho. Então o nosso organismo tenta produzir mais osso para tentar corrigir aquele defeito de cartilagem, que é quem absorve esse impacto e essa carga nossa. Porém, ele faz um osso de má qualidade. Ele faz um osso periférico, que é o que a gente chama de osteófito, que popularmente é conhecido como os bicos de papagaio, E ele produz esse osso de má qualidade. Além disso, o nosso joelho tem um tecido que chama sinóvia, tá? Que recobre a articulação. Essa sinóvia produz um líquido que lubrifica esse joelho. Porém, nos graus de artrose, às vezes tem uma produção excessiva desse líquido e não um líquido de boa qualidade, um líquido de uma qualidade inflamatória, que isso pode causar esse enrijecimento. E esse líquido excessivo é quando o paciente fala que está com água no joelho, e aí isso dá uma restrição no arco de movimento dessa articulação, tá? Então quer dizer que a gente pode ter bico de papagaio até no joelho? Pode. Eu achei que fosse só na coluna. Não. Então todas as articulações do nosso corpo, então ombro, quadril, joelho, então tudo pode desenvolver... Pode desenvolver esse osteófito numa tentativa de corrigir essa falta de cartilagem, essa falta de absorção de carga. Porém, produz um osso de péssima qualidade, que é o osteófito vulgo
bico de papagaio. E aí começa a ter essa limitação e o paciente começa a ter dor também? O paciente começa a ter dor, dependendo de demanda, né? Então o paciente começa com dor a grandes esforços e isso pode evoluir para dor a pequenos esforços, como por exemplo subir e descer uma escada, caminhar da sua casa até uma padaria, fazer uma compra no mercado e gerando limitações para essa articulação. Tá? E qual é a idade que o paciente começa a perceber? Então, porque antigamente a gente falava, a pessoa chegou na terceira idade, né, como na introdução, vai ser uma doença de idoso, mas não é mais assim, né? Como é que funciona para a população? Isso depende muito de vários fatores, tá? Então a gente tem um fator genético extremamente importante, né? Que a gente sabe, nossa, eu tenho minha mãe, minha avó, meu pai, meu avô que tem um problema de joelho e que no final da vida não conseguia andar. Então você tem uma predisposição genética. Só que ter uma predisposição genética não quer dizer que você vai ter o mesmo passado do seu pai e da sua mãe. Certo. Você pode tentar mudar isso, modular isso, tá? Então, algumas lesões mais precoces às vezes estão relacionadas com lesões ligamentares, lesões de menisco, tá? Excessos de atividades inadequadas. Ou até mesmo, não sei se você já chegou a ver, pessoas com a perna para dentro, que é o que a gente chama de genovalgo, o joelho em X, ou o joelho para fora, que é o joelho varo. Né? Isso predispõe uma artrose precoce, como você me perguntou. Por quê? Funciona, voltando uma outra analogia aí, né? Funciona mais ou menos igual um carro desalinhado. Então você tem um carro que teoricamente é novo, porém, se o carro está com os pneus desbalanceados, você vai gastar mais o pneu de um lado do que do outro. E isso vai predispor a uma artrose. Então, se o paciente tem um joelho em varo, que é o joelho para fora, ele vai ter uma sobrecarga do lado interno do joelho. Então, vai gastar mais a cartilagem do lado interno. Se ele tem o joelho em X, que é em valgo, vai gastar mais do lado de fora do joelho. Né? Isso tem medidas e até procedimentos cirúrgicos que detectados precocemente um joelho em X ou na infância ou na adolescência ou em indivíduos adultos jovens, a gente pode fazer cirurgias de osteotomia, né, para corrigir esse desvio. E hoje em dia a gente sabe se tem uma idade mínima para ter essa artrose? Em crianças, por exemplo, pode acontecer de ter artrose? Em crianças pode acontecer de ter artroses, mas relacionadas a um trauma. Vamos, por exemplo, a gente pode ter uma luxação, um evento traumático que saiu fora do lugar a patela. E aí ter uma lesão na cartilagem da patela devido a esse trauma, tá? E aí sim, essa lesão levar a uma artrose precoce nesse joelho. Ou um adolescente que tem esse joelho muito torto, um genovar ou valgo, que precocemente pode gastar associado a outras coisas, como por exemplo, uma obesidade, tá? Uma obesidade é um fator que pode desencadear uma artrose mais precoce. Outros fatores, como por exemplo algo reumatológico, pacientes aí com uma artrite reumatoide, né? Então seria o que a gente chama de artrose secundária, tem uma causa de base, mas que a gente fala que a artrite reumatoide é uma doença erosiva para a articulação. Ela agride primeiro a sinóvia, que é aquele tecido que eu te falei, e depois ela vai agredir a cartilagem do joelho. Então não tem nada a ver na parte reumatológica, a artrose do reumatismo é diferente da artrose da ortopedia? Não, o fim é o mesmo, a causa é que muda. Tá. Então a gente tem uma artrose na ortopedia que geralmente é relacionado ao envelhecimento natural de cada pessoa, certo? E que hoje em dia, se você pegar, a gente classifica como artrose algo que cause uma incapacidade no paciente, algo que traga uma queixa. Porque o envelhecimento é natural para todo mundo, Sim. né? Então aqui a gente está para envelhecer com saúde, como o programa diz, né? E agora, o envelhecimento daquela articulação que causa sintoma no paciente, isso sim é uma artrose. É muito comum você paciente chegar no consultório e falar: doutor, eu passei com outro médico ou com outro colega e eu tenho artrose, né? Mas se a gente fizer um exame de imagem num paciente com 75, 80 anos, ele vai ter características no exame que lembram um desgaste. Porém, será que aquilo está refletindo na vida do paciente? Tá? É mais ou menos por essa linha que a gente pensa hoje. E quando que as pessoas têm que se preocupar com isso? Como é que é o primeiro sinal? Tô 30 anos agora... comecei a andar, comecei a sentir uma dor. Já é uma preocupação? Sim, já é uma preocupação.
Porque você tem que entender o motivo que está causando essa dor. Será que é um exercício inadequado que está causando essa dor? O que é essa dor? Essa dor pode ser uma tendinite, que é um processo inflamatório no tendão, né? Pode ser um processo inflamatório ligamentar no joelho. Ou será que ele tem alguma predisposição, algo mecânico que causa essa dor nele? Então são coisas habituais que a gente faz, que a gente começa a sentir uma certa dificuldade. Então aí já acende um sinalzinho de alerta para procurar um especialista. Isso, como se fosse uma luz amarela mesmo. O teu corpo está te avisando. Bom, tem dor, então será que eu estou fazendo algo errado? Né? Isso às vezes acontece com pessoas que saem do sedentarismo, vão para fazer atividade física sem uma orientação. Por exemplo, iniciar uma corrida, né, que é excelente como uma atividade física, porém sem um preparo. E aí essa corrida se torna algo que a pessoa faz em excesso, em curto espaço de tempo e pode causar lesões. E a corrida, principalmente tocando nesse assunto, as pessoas pensam que é só colocar o tênis e sair correndo, né? Tem toda uma preparação, você tem que preparar as articulações, porque acaba levando a lesões muito mais sérias do que a gente imagina. Né? Desculpa te interromper, isso aconteceu muito na pandemia, né? Na pandemia que fechou as academias, né? Então o paciente, ele procurava o quê? Todo mundo enclausurado, procurava sair para a rua para correr. E começou a correr diariamente, sem um preparo, sem um fortalecimento físico, sem um alongamento adequado, né? Sem uma dieta adequada, e isso trouxe lesões para esse tipo de paciente. Tá. E aí o paciente identificou, começou a ter os primeiros sinais, o que ele deve fazer? Bom, o que deve fazer, eu falo assim, inicialmente a gente tem que entender que tipo de lesão, que tipo de artrose que você tá começando a desenvolver, né? A artrose, ela pode ser localizada, que a gente chama que é uma lesão focal, em um local do seu joelho, tá? Então o paciente pode ter ali você deve ter ouvido falar, uma condropatia, uma condromalácia patelar. O que é isso? Que é algo que começa inicialmente. Isso é um amolecimento da cartilagem, tá? Isso tem graus. Então, se isso não tratado, não tiver um cuidado com isso, isso vai evoluir para uma artrose no futuro, tá? Então, ele deve procurar um especialista e entender para fazer um diagnóstico correto e saber o tratamento que tem que ser feito, né? O tratamento hoje é baseado inicialmente em mudança de estilo de vida, tá? Então, dieta, né, regular, dieta saudável, atividade física regular e saudável, individualizada, né? O que serve de atividade física para o seu biotipo não serve para o outro paciente com outro biotipo, né? Com uma orientação médica junto com o educador físico, tá? Perda de peso. Isso é imprescindível para que você tenha uma prevenção no futuro de uma artrose. E tem como regredir uma artrose? Tem como a gente estacionar essa artrose, tá? E existem técnicas hoje que a gente consegue reverter uma artrose de alguma maneira, tá? Vamos entrar um pouquinho lá para frente, mas vou te dar um exemplo, tá bom? Imagina que aquele paciente jovem que eu te falei, que teve um paciente de 20 anos, 17, 18 anos, que teve uma luxação da patela, da rótula. Essa rótula saiu do lugar, bateu no próprio joelho dele e fez uma lesão na cartilagem, em que expôs o osso, uma lesão focal. A gente tem técnicas cirúrgicas que eu posso tirar cartilagem diária do próprio joelho não de carga e fazer um transplante, que a gente chama de transplante autólogo, dessa cartilagem para a área que foi feito o defeito. Isso você está revertendo um defeito num lugar que é articular. Ou existem outras técnicas hoje que a gente pode colocar uma membrana no local, uma membrana de colágeno, para reverter esse defeito e promover, né, uma regeneração aí de cartilagem, tá? Você tinha comentado dos graus, né, da artrose. É muito específico isso? Como é que funciona isso? Inicialmente aí a gente tem um grau 1, né, que seria um amolecimento dessa cartilagem. E progressivamente a gente chega num grau 4 aí, que é um grau de desgaste, de exposição desse osso, né? E muda muito o que é esse tratamento, né? Como, por exemplo, se a gente pega no caso da patela que a gente está conversando aqui sobre o joelho. Se a gente pega um paciente lá com uma condropatia grau 1, grau 2, a cartilagem está íntegra ainda ali. Só que ela está um pouco mais amolecida, às vezes solta um fiapinho daquela cartilagem.
A gente mudando o estilo de vida, mudando parte alimentar desse paciente, perda de peso, associado a algumas medidas, a gente pode sim dar uma excelente qualidade de vida para aquele paciente. Tá. E esses graus também funcionam de maneira igualitária ao joelho, quadril, ombro? Joelho, quadril, ombro. É mais ou menos semelhante no corpo todo. Semelhante no corpo todo, tá? Semelhante no corpo todo. Pessoal, o papo tá muito bom, nós vamos dar um intervalinho rápido e daqui a pouco tem mais Vida Leve e Saúde. Nos acompanha aí. Estamos de volta com Vida Leve e Saúde e hoje um bate-papo muito especial com o Dr. Maurício Perino. Ele está falando tudo sobre artrose, sobre joelho, tudo para levar explicação e conhecimento para vocês. E nós já temos aqui uma pergunta de um telespectador, o Fernando. Ele quer saber como é que faz para diagnosticar a artrose, doutor? O diagnóstico da artrose parece simples, não é algo simples, tá? Então a gente tem que ter um exame compatível com a queixa do paciente. Então, o paciente com queixa de dor, entender a dificuldade desse paciente. Minha dor é para subir e descer uma escada, minha dor é para caminhadas curtas, minha dor é para levantar e sentar. Entender esse sintoma do paciente associado a um exame de imagem. Um simples raio-x com carga, que é um raio-x em pé do paciente, a gente consegue fazer um diagnóstico, né? E a gente tem também as ressonâncias magnéticas que mostram mais especificamente a cartilagem pra gente do joelho. Tá? A ressonância é mais estruturada, a gente consegue ver mais coisas. A gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce de algumas lesões de cartilagem. Tá. E como é que é feito o tratamento? Tem muita novidade, tem coisa nova, o que tem? Tem bastante novidade aí no tratamento do joelho, principalmente quando começou a entender o joelho como um órgão, cada articulação como um órgão, né? A gente tem desde tratamento conservador, que é um tratamento não cirúrgico, até novidades em tratamento cirúrgico, tá, Felipe? E eu falo que o tratamento não é uma receita de bolo, tem que ser individualizado para a necessidade daquele paciente, né? Tem paciente que o caso é cirúrgico, mas o paciente não quer ser submetido a uma cirurgia, né? Então a gente tem que ter opções de tratamento conservador, não cirúrgico. O que tem mais de novidade aí, que se discute muito, né, é sobre as infiltrações no joelho, tá? Infiltrações, o que é uma infiltração? É tudo que você coloca uma agulha dentro do joelho ou de uma articulação e infiltra, coloca uma substância, tá? Essa substância pode ser N tipo de medicamentos, né? Até as coisas mais novas. Uma coisa que está muito em moda é o ácido hialurônico, tá? E é o que talvez tenha o melhor resultado e o melhor amparo em literatura, tá? Mas muda muito o tipo de ácido hialurônico, qual a articulação que vai ser aplicada, o peso molecular desse ácido, a demanda do paciente, tá? As novidades aí também de infiltração estão por conta do que a gente chama de ortobiológicos. O que são os ortobiológicos, né? Ortobiológico, a gente pode retirar células medicinais do próprio paciente, tá? Então, faz-se como se fosse uma lipo na barriga, tá? Ou na face interna da coxa. Retira-se a gordura, que é uma célula que a gente chama de medicinal. Essa gordura é isolada, né? Chamada MFAT, e a gente aplica isso na articulação, tá? São estudos, né, com resultados promissores, né? Outra coisa que pode a gente aplicar no joelho são aspirados de medula óssea, tá? Aspirado de medula óssea também pode ser aplicado, então retira-se aspirado de medula óssea, por exemplo, da crista ilíaca e aplica dentro do joelho. Também é algo promissor, tá? E a gente tem ainda o que faz há bastante tempo, que no Brasil a legislação não permite a parte médica fazer, que é o PRP, tá? Que é o plasma rico em plaquetas, que isso fica para outra discussão nossa, né? Agora, se a gente pensar em algo cirúrgico, as novidades estão por essas técnicas que eu falei de tentar regenerar essa cartilagem. Essas membranas de colágeno para defeitos localizados, esse transplante de cartilagem do próprio paciente de área não de carga para área de carga. A gente pode associar nessas técnicas também esses ortobiológicos, essa gordura, esse aspirado de medula óssea. E quando esse defeito se torna generalizado no joelho, aí a gente pode pensar nas técnicas de prótese de joelho, de artroplastia. Certo. O que evoluiu nessas técnicas? A qualidade do material, o grau de satisfação do paciente, o grau de flexibilidade e retorno o paciente a fazer as atividades físicas desse paciente e até a robótica auxiliando a gente a fazer.
O que muda da robótica da ortopedia no joelho para uma robótica que é feita na ginecologia, na uro, né? Que o médico fica numa cabine e o robô em campo. Tá? Na ortopedia, não. O robô é um braço. É um auxiliar para você. Então, o médico faz o corte convencional, um pouco menor do que o habitual. E esse braço te dá a precisão de você cortar o osso, né? Fazer os cortes da prótese mais milimetrados, tá? E mais precisos para esse tipo de implante. O implante usado numa prótese que não é feita com robô é o mesmo implante usado no robô. O robô só te dá uma precisão nesses cortes que você vai fazer na hora cirúrgicos, tá? E ainda tem um mito, ainda um receio das pessoas da técnica cirúrgica por causa da antiguidade, né? A pessoa coloca a prótese, ela fica mancando, ela fica enrijecida, então mudou muito hoje, né, a característica. Mudou muito mesmo. Então as pessoas que ainda têm medo, que não querem, passem com o seu médico, conversem, porque mudou, está muito diferente do que era lá atrás. Existem até protocolos hoje de reabilitação física e de retorno ao esporte para esse paciente que fez uma artroplastia de joelho. Que maravilha. Tá? E às vezes, até você falou do ácido hialurônico, vários pacientes chegam no meu consultório e falam: doutor, não pode aplicar isso que aplica no rosto, no joelho? Eu falei: não, gente, isso aí é diferente, é outro peso molecular. É concentração totalmente diferente. Daí, não, põe um pouquinho aqui. Eu falei: não dá. E vice-versa também, né? Com certeza. Então, pessoal, só para esclarecer, então tem o específico para joelho e o específico para face, que a gente consegue fazer a harmonização facial, tá bom? Mas é muito interessante essa questão cirúrgica, porque ainda esse receio é real, até de familiares. E quando, assim, doutor, quando que a gente... essa indicação é para pessoa mais nova, para pessoa mais de idade? Tem alguma indicação sobre isso? Isso mudou muito também, Felipe, mudou muito, né? A gente pegava antes aí uma ressonância ou um paciente e via uma lesão, por exemplo, de menisco. O menisco é como se fosse um amortecedor, um protetor para a nossa cartilagem. Muda muito você tratar uma lesão de menisco no indivíduo adulto jovem para um idoso. O menisco de um idoso não é o menisco do adulto jovem. O idoso hoje tem lesões degenerativas desse menisco, que antes era tratado tudo junto num balaio só, né? Hoje em dia, o tratamento para lesões degenerativas é 80% a 90% conservador, não cirúrgico, para essa lesão de menisco. Porque você operar um menisco degenerativo, você pode acelerar um processo de desgaste nesse joelho. E as técnicas de operar o menisco num paciente adulto jovem mudaram muito, né? As lesões hoje que são passíveis de suturar, a gente sutura todas as lesões de menisco que são cabíveis de sutura. Então, antigamente, retirava-se o pedaço do menisco, tá? Ou retirava-se todo o menisco. Então, você estava tirando o amortecedor do seu joelho e isso predispunha a uma artrose precoce. É muito comum hoje chegar no consultório de ortopedistas de joelho, paciente em torno de 40 a 50 anos com uma artrose avançada, que era para ele ter isso lá para 70, 80 anos, com 40, 45 por conta de procedimentos cirúrgicos de menissectomia completa, quando ele tinha 15, 20 anos. Isso há 20 anos atrás. Então mudou muito a técnica e mudou muito o jeito da gente enxergar essa lesão no joelho. Vamos falar um pouquinho dessa parte não cirúrgica. Tem um limite, um tempo específico em relação ao ácido hialurônico para a gente fazer essa implantação no joelho? O ácido hialurônico, o tempo depende do produto que é aplicado, tá? Tem produtos que duram de 9 meses a 1 ano e meio dentro da articulação. Tem produtos, dependendo do peso molecular, que vão durar aí de 3 a 6 meses. Então depende muito de peso molecular, de dose, se foi uma dose única, se foi várias doses aplicadas, né? Se o produto é feito para dose única ou para doses fracionadas. Então depende muito do produto e do paciente. E qual que seria a função específica do ácido hialurônico? O ácido hialurônico hoje, ele lubrifica esse joelho, nutre essa cartilagem, mas na minha opinião, e a opinião de todo mundo muda hoje, o ácido hialurônico previne e inibe o processo inflamatório no joelho, né? Então a osteoartrose antes era considerada somente como um desgaste. Hoje em dia, esse nome se confunde e eu acho que é o nome mais correto, que é a osteoartrite, que é um processo inflamatório e de desgaste da articulação. Então, o ácido hialurônico tende a bloquear esse processo inflamatório, que é, na minha opinião, quem acelera esse processo de degeneração de cartilagem. Então, tá? A gente poderia dizer que o ácido hialurônico seria... estava contendo o avanço da artrose. Sim. Podemos dizer isso. Sim, como uma prevenção de que isso não progrida. Lógico, não é só, o que eu falo para todo paciente, não é só você fazer um ácido hialurônico, né? Você tem que associar ao quê? A perda de peso,
a exercícios diários individualizados, um fortalecimento físico é imprescindível para essa articulação, né? Porque o paciente muitas vezes chega, Felipe, quando ele tem muita dor articular, ele tem uma hipotrofia muscular importantíssima por desuso daquilo ali, por inibição. E era comum o paciente ser taxado, eu tenho artrose, eu não posso fazer atividade física nenhuma. E isso vira uma bola de neve. Só piora esse paciente, né? O que a gente tem que conferir para esse paciente é uma força muscular, né? E uma capacidade funcional para esse paciente. Tá. E em relação a esses novos tratamentos da gordura, na nossa região já tem isso? Sim, isso já é permitido fazer, tá? A gente pode retirar da barriga ou de face interna de coxa, né? Com um simples kit de quebrar essas moléculas de gordura, a gente isola, né? E pode ser aplicado. Você tinha comentado do PRP, eu li alguns artigos, uns estudos, que eles estavam até em times de futebol, eles estavam fazendo aplicação direto no tendão para fazer uma regeneração. Sim, isso tem estudos mostrando também com gordura e com aspirado de medula óssea. Os resultados ainda não são tão promissores para lesões periféricas, tá? De tendões, mas é um estudo, né? O único problema do PRP hoje no Brasil é que ele é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Tá. E em relação à diferença da gordura pós-hialurônico, o que você consideraria melhor hoje? Eu acho que não tem melhor nem pior, eu acho que é tudo individualizado, tá? Os trabalhos hoje tendem a gente usar o ácido hialurônico, mas, por exemplo, se a gente vai falar assim numa lesão focal, de uma lesão de cartilagem em que eu vou colocar uma membrana naquele buraco da lesão, né? Isso, a gordura é o mais indicado, tá? Nessa lesão embaixo, antes a gente perfurava essa lesão e hoje em dia pode ser aplicada essa gordura, tá? Ou um aspirado de medula óssea, tá? Que nessa lesão e cobrir isso com a membrana. Doutor, vamos falar um pouquinho mito e verdade para a gente encerrar aqui. Quando eu tenho um estalo no joelho, é mito ou verdade que eu já tenho que ficar atento? Esse estalo não é nem mito nem verdade, tá? Esse estalido pode ser só um tendão raspando em alguma saliência óssea sua, né? A anatomia de cada um individualizada, como pode ser um osteófito, aquele bico de papagaio, dando o ar da graça, tá? Então, geralmente os estalidos em pacientes mais idosos estão relacionados com isso. Estão relacionados com, ou às vezes pedacinhos de cartilagem soltos dentro do joelho, ou às vezes lesões de menisco interpondo a articulação e que essa lesão fica dançando dentro do joelho e dá esse barulho. Tá? E para condromalácia, doutor, é o mal do século? Eu acredito que sim. Talvez a queixa mais frequente de um consultório de ortopedista hoje. E por que do século, né? Como antigamente apenas se fazia diagnóstico das articulações com raio-x, né? E o raio-x não conseguia detectar uma condromalácia precoce, um grau 1, um grau 2. Só detectava graus mais avançados dessa condropatia. E hoje, com a ressonância mais popularizada, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Maravilha. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo, por você esclarecer nossas dúvidas aqui. Foi muito importante para a população, para os telespectadores. Venha mais vezes. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar aqui discutindo um pouquinho da saúde, principalmente na minha área. Valeu. Obrigado, Felipe. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre a artrose, que pode até ser uma condição comum, mas não precisa ser sinônimo de sofrimento. Com diagnóstico precoce, cuidados no dia a dia e acompanhamento médico, dá para manter a qualidade de vida e seguir em movimento. Então, fica a dica de saúde de hoje. Cuide bem das suas articulações. Pratique atividades físicas leves, mantenha o peso controlado e se sentir dor persistente, não espere. Procure um especialista. Quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Maurício Perina, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer as nossas dúvidas. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir um tema para os próximos episódios, mande mensagens pelas nossas redes sociais usando a hashtag TH+SBT Interior e Vida Leve Saúde. E não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica do que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!